Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer algumas considerações acerca de um livro que já faz parte da nossa literatura universal, um livro conhecido praticamente no mundo inteiro e que foi publicado há 80 anos, e eu me refiro ao Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos, e isso em 1943, em abril de 1943, este livro é lançado nos Estados Unidos, e na França, país natural de seu autor, ele só seria lançado em 1946, já no pós-guerra, e após a morte de seu autor, Antoine de Saint-Exupéry, que morreu em 1944, o seu caça, Exupéry, uma das paixões, talvez a maior paixão do Exupéry fosse a aviação. Era um homem apaixonado pela aviação, e aqui nós temos já um elemento bastante sugestivo para tentarmos entender, né, a cabeça desse homem, porque é um camarada, é um homem que gostava de aviação, portanto, gostava de voar sobre as nuvens, né, e dado à literatura, que criou uma fábula literária maravilhosa, né? Portanto, são dois elementos que, de alguma forma, se casam muito bem, né? A paixão pela aviação, pelo céu, né? E a paixão pela literatura, né? São dois elementos que se casam muito bem. E o Exupéry foi abatido muito provavelmente pelas tropas alemãs, ele que numa manhã de 1944, de julho, se eu não estiver enganado, ele parte da Córcega para uma missão de reconhecimento e não retorna mais, né? Hoje já é sabido, inclusive quem abateu o seu caça já confessou isso publicamente, né? Inclusive com certo pesar, até porque este soldado alemão se apaixonou pela aviação também por meio do Antoine de Saint-Exupéry, né? E ele, muitos anos depois, confessou que, se soubesse que era Antoine de Saint-Exupéry que pilotava aquele caça, ele não teria abatido aquele avião, né, que caiu no mar Mediterrâneo. O corpo do Antoine de Saint-Exupéry nunca foi encontrado, o avião sim, mas o corpo não, né? Uma grande ironia, né? Alguém que se apaixonou pela aviação por meio de um escritor, né, de um literato, mais tarde acabaria sendo o autor da sua morte, né? Uma grande ironia, dentre outras tantas que acompanham a vida, que marcaram a vida do Antoine de Saint-Exupéry. Portanto, o Pequeno Príncipe foi publicado na França só após a morte de seu autor, isto em 1946, e ele morre em 1944, quando a França estava sob ocupação. A própria ocupação alemã sobre a França, né, a própria ocupação nazista sobre a França foi um dos motivos que postergaram a publicação
do Pequeno Príncipe lá naquele país, né? Foi publicado primeiramente, portanto, em 1943 nos Estados Unidos. Inclusive, quem se interessou muito pelo livro foi o grande cineasta, o grande ator e diretor Orson Welles, do Cidadão Kane, né? Lembremos-nos do grande Cidadão Kane, esse filmaço, esse clássico, né? Que fez história no cinema, dirigido e interpretado pelo Orson Welles. O Orson Welles, quando leu o livro Pequeno Príncipe, se apaixonou, esboçou um roteiro para adaptar a obra para o cinema, mas não levou a cabo esse empreendimento porque o Walt Disney não se interessou pelo projeto. Depois, Hollywood vai adaptá-lo para o cinema, mas esse projeto idealizado pelo Orson Welles não foi levado a cabo, e este é um filme que não existiu, né? Um filme que não foi feito. Eu particularmente, que gosto muito do Orson Welles, fiquei extremamente curioso em saber como seria uma versão do Pequeno Príncipe adaptada para o cinema com o roteiro do Orson Welles, né? Seria, no mínimo, algo extremamente curioso, né? Algo extremamente, enfim, um filme que nunca foi feito, né? Pelo menos por meio do engenho de Orson Welles, o que para mim particularmente implica numa grande lacuna, num grande vazio. Ora, este livro, que é lançado em 1943, se tornou um clássico da literatura universal, um livro que já foi traduzido em mais de 250 línguas, foi traduzido em mais de 250 idiomas, já foi traduzido em chinês, em árabe, em persa. Este livro que foi traduzido aqui em nosso país por gente da lavra de um Mário Quintana, de um Ferreira Goulart, né? Gente que representa a excelência de nossas letras, né? De nossas artes. Este livro também foi traduzido pelo Frei Beto, né? pelo grande Frei Beto, e Frei Beto descobriu o Pequeno Príncipe aos 13 anos e disse que depois de ter lido esse livro, devorou toda a obra do Antoine de Saint-Exupéry, né? E ao ler O Pequeno Príncipe, ele disse ter encontrado nesta obra uma mistura, né, de Voltaire e Júlio Verne, né? Voltaire pelos valores humanos presentes no livro, né, e Júlio Verne pelas viagens interplanetárias, né? Um comentário bastante pertinente da impressão que esse livro gerou no nosso Frei Beto, né? E aqui eu faço um parênteses, porque o Antoine de Saint-Exupéry tem uma relação com o Brasil, né? Ele esteve aqui algumas vezes, né? Esteve em Santos, em Florianópolis, inclusive em Florianópolis há ali uma casa preservada em sua memória, onde ele esteve algumas vezes, né? Ele aqui conheceu algumas pessoas, fez amizade com algumas pessoas, inclusive ganhou até um apelido bastante curioso, né? Delicioso, né? De um pescador com quem ele desenvolveu um vínculo, né? Devido à dificuldade do nome dele, é Antoine de Saint-Exupéry, né? Um pescador resolveu abreviar e facilitar a sua vida e passou a chamá-lo de Zé Pourri, né? Achei esse codinome extremamente sugestivo, né? Que ele ficou conhecido como Zé
Exupéry. E O Pequeno Príncipe além de ter sido traduzido em mais de 250 idiomas, em mais de 250 línguas, é o segundo livro mais lido em todo o mundo, né? Perdendo apenas para a Bíblia. E aqui a gente encontra alguns elementos interessantes para nossa reflexão. Veja, O Pequeno Príncipe, que é uma obra literária, portanto, produto da imaginação criativa de um artista, concorre com a Bíblia em relação aos livros mais lidos no mundo. E a Bíblia, que é um produto, eu uso o termo produto aqui de forma bastante lacônica, né? sem essa carga capitalista, sem essa carga de mercado que o termo pressupõe, né? Vejam, a Bíblia é um livro que resulta da fé, né? Portanto, nós temos aqui dois elementos muito caros, não é à toa que os dois livros mais lidos no mundo inteiro resultam da fé e da imaginação, porque esses dois elementos são extremamente caros à nossa existência, à existência humana, são elementos extremamente necessários à nossa existência, à nossa vida, né? A fé por conta desse nosso impulso universal também por transcendência, né? Essa nossa insatisfação conosco mesmos, com a nossa própria condição, e que sempre nos coloca num jogo de impulso, de sair dessas nossas limitações, dessa nossa condição, e estabelecermos vínculo com algo que é muito maior do que a gente. A fé é um elemento muito, muito caro à existência humana, e a imaginação que, principalmente artística, que cria cenários, ambientes, paisagens, que cria espaços ideais nos quais gostaríamos de viver, nos quais gostaríamos de estar, né? A literatura, a ficção, sempre nos coloca diante de universos verossímeis, de universos ideais, e que por conta disso são-nos extremamente atrativos e atraentes, né? Portanto, os dois livros mais lidos no mundo resultam dessas duas faculdades que nos são extremamente caras, a fé e a imaginação, né? Bem, apenas para situarmos um pouco entendermos o contexto que levou Exupéry a escrever este livro. Este livro nasce da experiência do Antoine de Saint-Exupéry se eu não estiver enganado, foi ainda no início dos anos 40, o Exupéry empreende um rider, né, uma viagem, quase que uma competição, né, entre Paris e Saigon, né, atual Ho Chi Minh, no Vietnã, né? Ele, numa disputa com um colega seu, resolve partir de Paris para chegar até Saigon, no Vietnã. Entretanto, no caminho, ele e o seu mecânico sofrem um acidente, o avião sofre uma pane, vindo a cair na Líbia, no deserto do Saara. Ele e o seu mecânico André Prevon sobrevivem,
mas se veem numa situação, numa condição extremamente adversa, porque estão agora no deserto do Saara, na Líbia. Eles caminham durante 3 dias e, de forma extremamente providencial, se deparam com um grupo de beduínos que os acolhem e praticamente salva a sua vida, porque se isso não ocorresse, eles teriam morrido certamente de sede. É a partir dessa experiência que Antoine de Saint-Exupéry decide escrever o Pequeno Príncipe, né? E nós sabemos, espero que vocês já tenham lido este livro, né? Inclusive algumas vezes, né? O livro também está situado nesse contexto desértico, em que um piloto vê a sua aeronave entrar num processo de pane, despencar no deserto, e ali ele tem um contato com esta criança, com este ser maravilhoso, pelo qual todos nós que lemos o livro certamente somos apaixonados. E este livro, dentre outras, qualquer dia desse, eu já escrevi aliás, eu já gravei um vídeo falando sobre o Pequeno Príncipe, mais precisamente da tradução desse livro em língua alemã, que foi prefaciada pelo Heidegger, né? Dê uma olhada aí no setlist dos meus vídeos, vocês vão encontrar um vídeo que eu falei do Pequeno Príncipe a partir do prefácio feito por Heidegger, né? Dentre outros temas, esse livro é curioso, por quê? Porque é um livro escrito para crianças. Entretanto, a protagonista do livro morre, né? Vejam, o livro é escrito para crianças, para o público infantil, e o protagonista do livro morre. Portanto, isso é no mínimo curioso, e, ao meu ver, pelo menos é a leitura que eu faço dessa obra, essa criança, essa inocência que morre num livro feito para crianças, para o público infantil, é muito sintomático acerca do próprio contexto em que a obra é gestada, no próprio contexto em que a obra é criada. Lembremos-nos que esta obra é publicada no período alto da Segunda Guerra Mundial, portanto, num período em que os homens, principalmente o homem europeu, começa a ver os seus ideais, os seus sonhos, os seus projetos de vida se desfazerem, né? Se esfacelarem, ruírem. A Europa, que já vinha de uma outra guerra, da Primeira Guerra Mundial, agora se vê numa guerra muito mais avassaladora, né? Numa guerra que envolve muitos outros países, inclusive países fora do continente europeu, China, Japão, Estados Unidos, enfim. Esse cenário de guerra e guerra mundial é um cenário que nos ajuda a entender a morte dessa criança, né? A morte desse ser inocente, né? E com ele a morte do encantamento pelo mundo, de uma visão mais fabulística do mundo. Este livro
para mim nas minhas leituras. É um livro muito importante acerca das metáforas que ele nos apresenta e que de alguma forma comunica a nós verdades muito profundas. Ora, a nós que não vivemos nesse contexto de grande guerra, de guerra mundial, embora estejamos vivenciando, né, uma guerra no leste europeu envolvendo Rússia e Ucrânia, a nós que não vivemos o mesmo cenário adverso que o autor do livro, Antoine de Saint-Exupéry, este livro também diz muito, tanto é que continuamos a lê-lo. Por quê? Porque ele nos adverte acerca do risco iminente de vermos morrer dentro de nós aquela criança que de alguma forma nos impele a nos deslumbrarmos com a vida e com o mundo. Ora, este livro, ao falar, ao nos colocar diante dessa metáfora, nos adverte acerca da importância de mantermos viva em nós uma infância que nos é extremamente importante. Por quê? Porque é uma infância que mantém vivo em nós o encanto pelo mundo, mantém viva em nós a sensibilidade pelo maravilhoso, o deleite pelas belezas que nos rodeiam, pela harmonia natural na qual estamos imersos, pelo grande cosmos, pelo grande universo que nos envolve e nos ensina muito acerca das nossas limitações. Ora, a morte desta criança é uma metáfora que nos coloca diante do risco iminente de vermos morrer em nós este lado de nossa existência, esse aspecto do nosso ser que nos conduz a um deslumbramento acerca da vida, ao espanto, ao assombro. E vejam, o espanto, o assombro, a contemplação do maravilhoso estão na base, no fundamento, na origem da filosofia. Já dizia Platão, a filosofia nasce do espanto, do assombroso, do maravilhoso. Ora, nós também, de alguma forma, matamos este pequeno príncipe em nós quando começamos a perder a sensibilidade pelas maravilhas que nos rodeiam. E sensibilidade essa que está sendo perdida não apenas pelos adultos, mas também pelas próprias crianças, que hoje têm um contato cada vez mais distante com o mundo, cada vez mais distante com as formas, as cores, com essa geografia bela na qual nós estamos inseridos, né? As crianças que cada vez mais se relacionam com o mundo por meio de uma tela de celular, de tablet, de iPhone. As crianças que já não têm mais ou estão perdendo esse contato mais rústico com a vida, com a existência, esse contato, esse tato, esse odor,
esse cair e levantar, esse se deslumbrar, esse visualizar, enfim, esse encantamento que só experimenta, sente o indivíduo que tem um contato direto com o mundo. Ora, e no mundo cada vez mais informatizado, cada vez mais dominado pela tecnologia, o contato com com a beleza exuberante da vida tal qual ela se apresenta a nós de forma direta tem sido cada vez mais intermediada, tem sido cada vez mais adiada, tem sido cada vez mais postergada, porque vivemos imersos dentro dessas telas, dentro dessas bolhas virtuais, dentro desse universo virtual e que tem nos conduzido a uma perda de sensibilidade pelo mundo tal qual ele se oferece. Ora, a leitura do Pequeno Príncipe não apenas nos adverte desse risco, mas nos convida a ter um contato, a ter uma relação com a fábula, não apenas aquela que é produto da imaginação criativa do artista, mas daquela fábula que o mundo se apresenta a nós num primeiro momento, quando ainda estamos dando os nossos primeiros passos, tocando nas primeiras texturas, sentindo os primeiros odores, ouvindo os primeiros sons e nos deslumbrando diante das primeiras formas e cores que nos saltam aos olhos. É este Pequeno Príncipe que nós não podemos matar em nós, porque se matá-los, nada mais nos restará senão uma relação de indiferença e cinismo com o mundo no qual nós estamos vivendo. Penso eu que este é o caminho da nossa própria destruição. As crises climáticas, as crises ambientais estão aí para não nos deixar mentir. Um grande abraço. Se não leu, leia o Pequeno Príncipe, e quem leu, releia e procure resgatar esta inocência, esta infância, este príncipe, pequeno mas grande, que habita em nós e que renova em nós o gosto pela vida, o gosto pelo mundo, gosto pela existência. Um grande abraço e até a próxima.